agressividade, tristeza, melancolia, insegurança, problemas com sociabilização. Crianças de 4 a 6 anos e a pandemia. Olá, sou Juliana Bel, diretora da Escola Nosso Mundo, e hoje eu vou falar sobre crianças de 4 a 6 anos e a pandemia. 4 anos é o momento que a criança começa a abrir o seu aspecto social. A gente sai da primeira fase, que é do egocentrismo, e parte para esse momento que o mundo se abre. Eu começo a olhar para os outros como indivíduos, não só como uma criação minha ou como algo que me pertence. Então, nesse momento, a criança começa a entender algumas emoções, decifrar essas emoções. Vêm os conflitos, e esses conflitos sempre são necessários para um crescimento sadio da criança. Alguns vínculos são estabelecidos, a criança começa a entender que tem simpatia, tem antipatia e vai crescendo nesse ambiente escolar, nesse ambiente social. Essa abertura social do nosso campo social traz também a depuração das nossas emoções. Nós começamos a entender a casinha de cada emoção. Os conflitos, então, começam a ser resolvidos mais com diálogo. Como a gente sai do egocentrismo dos 3 anos, que tudo é puxar, tudo é empurrar, a criança de 4, 5, ela começa a olhar para o seu par e estabelecer uma comunicação. Ela começa a colocar para fora o que ela está sentindo, qual foi o sentimento, qual foi a frustração, o que ela deseja, o que ela quer. Então, assim, é um momento de troca intensa entre os pares. E a criança veio desse contexto pandêmico sem viver isso também. Então, quais foram as características que as crianças apresentaram aqui na Escola Nosso Mundo? Os meninos, eles apresentaram uma agressividade um pouco além da conta, certo? É normal na primeira infância essa pulsão dessa agressividade, ela é necessária, a criança precisa expressar para começar a aprender a regular, mas a gente viu que estavam um pouquinho acima, estavam precisando extravasar um pouquinho mais esse copo. Algumas meninas demonstraram tristeza, uma melancolia, um choro profundo, que elas precisavam extravasar e só precisavam de nós ali do lado para acompanhar. Outra dificuldade que as crianças nessa faixa etária apresentaram, e eu percebi que mais do que as crianças de 0 a 3, foi a insegurança para chegar perto dos seus pares, para começar esse social. Então, assim, elas passaram nessa faixa 3, 4, 5, algumas voltaram, como eu falei, em agosto. Então, como foi difícil para elas começar a se ver num grupo? Como foi difícil para elas começar a estabelecer algum vínculo? Começar a estabelecer, se estabelecer. A gente falou muito para as famílias, isso é muito importante, assim. Sempre no contexto normal. Criança, quando vem para a escola ou começa em algum ambiente social diferente do seu núcleo familiar, ela precisa se enxergar como indivíduo nesse local. Então, aqui no Nosso Mundo, todo esse processo de adaptação, quando a criança começa os seus primeiros passos, é esse olhar do educador para ela se vendo como indivíduo e esse educador conhecendo cada vez mais esse indivíduo. Depois ela faz naturalmente o movimento para o grupo. Algo que aconteceu muito com as crianças de 4 e 5 foi isso, elas não queriam ir para o grupo, elas não queriam ainda se integrar, elas precisavam de um tempo maior do que o normal para se ver como um serzinho neste ambiente, nesse segundo ambiente social que é a escola. Então, assim, eram momentos que elas precisavam ficar ali fora, no jardim, brincando sozinhas, observando, às vezes extravasando essas emoções, né, da agressividade, do choro, do medo. Muitas crianças com 4 e 5 anos apresentaram medo. E tem um período da infância, da primeira infância, que sim, a criança vira uma chavezinha e começa a ter o medo, algumas têm os terrores noturnos, e uma característica das crianças de 4 é a criatividade dela abre, se amplia. Então esse mundo imaginário, ele começa a se tornar muito real e ela começa a expressar que aquele monstro tem vida, aquele ser que ela enxerga, só ela enxerga, está ali presente. Então assim, parece que esse medo ele se transformou em algo mais grave. Algumas apresentaram medo de morte,
que para essa idade é cedo, essa questão de um conceito de morte e de perda. Muitas viveram perda dentro da família, então elas já conseguiram sentir de uma forma mais intensa o luto, que talvez em outro contexto passaria de forma diferente. Então tudo isso veio para cá com elas, tudo isso elas começaram a transbordar, a trazer em diversas atitudes pequenas e grandes. E a gente começou a lidar com esse caldeirão de emoções das crianças de 4 e 5 anos. O que nós fizemos? Novamente, o acompanhar, o acolher, o perceber o que cada uma estava precisando, olhar para cada serzinho daquele e entender o que elas passaram, o que a família passou e o que elas estavam trazendo, o que elas estavam precisando. Às vezes era só um abraço, às vezes era um limite que estava faltando, às vezes era resgatar essa criatividade, essa imaginação que ficou perdida. O excesso de tela muitas vezes traz isso, a falta de interação, falta de estímulo. Então vem uma criança que era para estar na potência dessa criatividade e ela estava mais recolhida. Ela não estava mais nem olhando para esse mundo imaginário, brincante e se divertindo. Então assim, ela não queria mais fazer parte. E aí a gente veio trazendo elas aos poucos, né? Deixando muito livre para brincar, deixando livre para elas viverem esses conflitos necessários, claro, sempre com a nossa intermediação, mas elas precisavam desse tempo e espaço. É a mesma coisa das crianças de 0 a 3 anos. Elas também precisaram de muito tempo e ainda vão precisar desse tempo para se reequilibrar. E a gente está aqui para acompanhá-las. Você convive com alguma criança nessa faixa etária? Passou por algo parecido? Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários que a nossa conversa continua. Essa é a série sobre pandemia e infância. Seguimos!